título da minha apresentação é Simulação de um novo conceito de tubos para redução de erosão em curvas. Então, assim, vejam o texto, né, o título já nos dá uma ideia do que será o trabalho. Eu trabalhei com simulação, tá? E nós desenvolvemos uma tubulação para reduzir a erosão, que é uma forma de desgaste metálico, em curvas, né? Sempre quando eu falar curva, pessoal, curva ou cotovelo, eu estou me referindo àquele acessório que tem nas nossas casas, né, para alterar o escoamento de direção. Pode ir na horizontal ou na vertical para horizontal, enfim. Só que nas nossas casas eles são feitos de PVCs, né? Aqui nós já estamos falando de curvas ou cotovelos metálicos, tá certo? Vou contextualizar um pouquinho aí do que nós vamos falando. Em linhas gerais, esse aqui vai ser o que nós vamos falar hoje. Não fiquem preocupados, vai ser bem rapidinho. Eu tirei alguns pontos que são mais específicos e mais detalhados para quem tivesse, né, no caso a banca na época leu a tese, então eu vou poupar vocês de alguns pontos e eu deixei os principais. Então vamos falar de tipos de desgaste, né, alguns exemplos, como que isso influencia a vida e a indústria, quais foram os objetivos dessa tese. Eu trabalho, tá, pessoal, nesse tema ainda hoje, abri novas linhas, mas eu gosto bastante, né, dessa área de desgaste. Vocês vão ver o porquê, né, e também a importância que ela tem aí para a indústria. Vou falar rapidamente da revisão bibliográfica, né, os tipos de cotovelos e curvas que existem, modelos de erosão, a gente vai ver que isso é feito de maneira numérica, né. Partimos para a modelagem matemática, tanto do fluido quanto das partículas que vão viajar dentro desse fluido, que eu adiantei aí conversando com o professor Petros, e depois vamos para resultados. Na seção de resultados eu quero mostrar um pouquinho para vocês da importância que a simulação tem. Tá? Só que a gente não pode fazer simulação de qualquer jeito. Essa área de simulação ela é muito interessante, quem gosta, senta no computador, fica ali muito feliz. Só que tem algumas regrinhas que nós temos que seguir para dar, como que eu posso dizer, dar uma garantia que a nossa simulação de fato tem alguma qualidade, tá certo? Então aqui eu vou tratar isso com vocês, explicar graficamente os resultados que nós tivemos, mostrar um experimento real do que a gente usou para validar os nossos modelos matemáticos. Enfim, então nós vamos trabalhar tudo isso aqui na sessão de resultados. No final teremos as conclusões e eu vou mostrar para vocês algumas contribuições desse trabalho. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos entender o que é erosão. A palavra erosão, ela tem um significado aí do ponto de vista da ciência dos materiais, que é o seguinte: é o desgaste por partículas abrasivas. Então, o que é uma partícula abrasiva? Uma partícula que, quando entra em contato com uma superfície, ela remove o material. E aí existe todo um estudo lá na ciência dos materiais para analisar como que é esse desgaste. Por exemplo, se a gente olhar essa tubulação aqui, vejam que ela está com algumas ondulações. Possivelmente, o escoamento, quando ele carrega alguma partícula abrasiva, ele vai criando, né, ele vai desgastando essa superfície, criando esses bolsões. Aqui percebam que já é de um outro jeito o desgaste. Aqui também, aqui já chegou até a perfurar a tubulação. Então, o que acontece? Isso, em poucas imagens, eu consigo mostrar para vocês qual que é a complexidade do mecanismo de desgaste. Por quê? Vai depender do tamanho da partícula, da velocidade que ela atinge a parede, do tipo de material da partícula, do tipo de material da superfície. Se isso é um metal, um aço, ele vai desgastar de uma forma. Se é um ferro, de outra. Se é um cobre, de outra forma. Então, por si só, o desgaste ele já tem as suas complexidades. Quando eu falo complexidade, eu estou levando aí para o lado da modelagem. Isso é a cereja do bolo nesse assunto. Não é fácil, mas tem muita gente fazendo isso, né? Aqui, por exemplo, já trazendo aí para a nossa problemática, eu tenho um cotovelo, né? E ele está bem desgastado, chegou a perfurar, né? Então, as partículas, né, o fluido, o ar, o água, ele passa por essa tubulação e carrega essas partículas, elas colidem contra essa superfície,
e vão colidindo até acabar, destruir, e eu ter que ir lá na minha planta, na minha fábrica, e trocar esse cotovelo. Isso é custo, e isso é muito caro para a indústria. Dependendo do que é transportado, né, quando eu falo em transporte, são as partículas que são carregadas no meio fluido, isso pode durar semanas. Tem empresa que troca de cotovelo aí, principalmente na trocando isso, né, o gasto é muito alto. Um exemplo que eu gosto de citar, eu acho muito interessante, para a gente ter ideia qual que é a capacidade de uma partícula abrasiva de desgastar uma superfície. Eu lembro quando eu fiz um estágio na BRF, em Uberlândia, lá tinha uma linha de produção que era de farinha. E uma curva, né, desgastava uma vez por mês, eles tinham que trocar a curva. A curva era, obviamente, de aço inoxidável, né, porque alimento tem que trabalhar com esse aço, por conta de contaminação, mas o transporte era feito pneumaticamente, ou seja, ar e farinha. É incrível como a farinha tem a capacidade de destruir uma curva de aço inoxidável. Eu não tenho fotos, infelizmente eu não tirei, mas eu vou pedir um pessoal que eu conheço ainda lá para tirar e passar a mostrar. Né, quando eu apresento, faço essas apresentações. É incrível, nós não temos ideia da capacidade que uma partícula tem de destruir, né, desgastar uma superfície metálica. Então, é um dos exemplos que eu gosto de citar, que teve ali pertinho de mim, quando eu fiz meu estágio lá, e trouxe aqui para a minha área acadêmica, né, durante o meu projeto. Para contextualizar um pouquinho, né, a gente ter ideia, quando fala em desgaste, existem outras formas de desgaste, tá, pessoal? Tem o erosivo, o abrasivo, então aí vai bem para a área de materiais, só que nós vamos focar no erosivo, né? Partículas discretas batendo em superfície e removendo material. O que é gasto, né? E isso aqui, pessoal, já está desatualizado, eu poderia ter até atualizado com dados novos, com desgaste erosivo no Brasil. Cerca, por exemplo, nosso PIB, né, em 2015, ele foi 5,9 trilhões. 2,36 bilhões foram gastos com desgaste. Que gasto que é esse? Materiais, né, sendo trocados na indústria por causa de troca. Né? Tem que trocar uma curva porque desgastou. Então, isso somou 2,36 bilhões. E isso é uma tendência mundial, tá, pessoal? Vejam que em 2012 era 1,92 e só vem subindo. Provavelmente deve estar bem mais alto. E por que isso acontece? Porque várias empresas estão ficando maiores, estão se industrializando, estão passando a utilizar na sua linha de produção tubulações. E é inevitável, se eu tenho que transportar alguma partícula na tubulação, algum local vai ter desgaste. Principalmente em locais onde eu tenho mudança de direção do escoamento, certo? Por que isso acontece? Imagine nessa situação aqui. Eu tenho um escoamento aqui na vertical, saindo aqui de baixo e indo para a direita. É ar, suponhamos que seja ar. O ar, ele chega e faz a curva, simples assim. Porém, uma partícula que está viajando nesse meio fluido, ela tem uma coisinha que chama inércia. E essa inércia dela não deixa, dependendo do tamanho, algumas características, tá? Ela acompanha esse fluido. Então, ela bate diretamente na superfície para depois continuar, certo? Então, isso envolve todo esse gasto com desgaste. Desgasta tubulações, dependendo do escoamento, desgasta também tubulações retilíneas, eu tenho sedimentação, né, de material em tubos muito longos, entupimento. Então, é uma área que merece interesse e muitas pessoas perdem dinheiro com isso, né? Deixam de ganhar dinheiro. Então, eles investem em pesquisa nessa área. Isso que é importante e a validade do estudo como um todo. Quais foram os objetivos da tese, pessoal? Simular, né, numericamente, com via do computador, utilizando a dinâmica dos fluidos computacional, escoamento em curvas, né, cotovelos com 90 graus, e tubos, considerando o transporte de partículas no meio. Bom, primeiramente, a área que lida
com esse tipo de simulação, fluido, partículas em um meio fluido, se chama dinâmica dos fluidos computacional, certo? Então aqui nós vamos trabalhar basicamente com o computador, um código numérico de simulação, e simular um caso real para ver qual é a contribuição que nós conseguimos, né, levar aí para a indústria ou para pesquisa, né? E por que fazer isso, simular isso numericamente? Porque o custo de fazer isso experimentalmente é muito alto, certo? Então, assim, existem centros de pesquisa, eu vou mostrar para vocês um deles, lá na Austrália, que fazem isso experimentalmente, fazem a tubulação, analisam. Então, eles fornecem dados importantíssimos para nós que vamos fazer numericamente, para poder, né, comparar. Mas é muito caro. O aparato experimental para medir velocidade de partícula, desgaste, é caríssimo. Então, apenas países aí, né, de primeiro mundo conseguem ter esses aparatos. E são poucos. No mundo hoje, quem consegue fazer um experimento desses, que eu me lembre, são umas 3 instituições. Uma nos Estados Unidos, outra na Alemanha e uma na Austrália. Então, o que nós fazemos? Nós tentamos tirar essa dificuldade do experimento real, no experimento físico, através de simulação numérica. Só que não é simples assim. Nós precisamos ter, né, os experimentos para saber se a minha simulação está ou não de acordo, certo? Então, tudo trabalha de uma maneira sinérgica, né? Então, nós utilizamos, né, técnicas avançadas de simulação. Para isso, né, para tratar a fase contínua, quando eu dizer fase contínua, eu estou falando do fluido, que no nosso caso aqui vai ser o ar. Nós usamos as equações médias de Reynolds. Essas equações eu vou falar rapidamente para vocês, mas é o que eu adiantei para o professor Petros. São equações que me dão a média do escoamento. Porque se a gente for analisar o escoamento fluido, quão complexo ele é, eu precisaria de uma capacidade computacional imensa. Então, o pessoal usa até clusters de computador. E o ganho seria ali da ordem de 30% ou no máximo uns 40%. Então, nós temos que colocar na balança. Eu tenho um problema industrial e a indústria quer resolver o problema rápido. Dependendo da situação, é melhor ele ter um resultado não tão fiel, mas ter esse resultado em uma semana, do que esperar 6, 7 meses, 1 ano, para ter um resultado ali que vai ser melhor, obviamente, só que ele já está com o problema dele bem mais desenvolvido. Então, a indústria não pode esperar, tá certo? Então, do ponto de vista industrial, essas equações médias de Reynolds, elas são utilizadas largamente. Onde? Petrobras utiliza bastante nas simulações que eles fazem, porque eles têm uma tendência. E na maioria das vezes, o que importa para nós na simulação é a tendência do fenômeno, né? Não acertar, cravar perfeito. Mas se eu tenho a tendência, eu sei como lidar com o problema, tá certo? Então, nós tratamos o ar com essas médias de Reynolds e acoplamos tratadas no ponto de vista lagrangiano. Elas são partículas discretas, eu resolvo uma equação do movimento, né? Geralmente eu aplico a segunda lei de Newton, e aí eu vou descrevendo como que ela vai viajar nesse meu espaço fluido, né? No meu meio contínuo, certo? Para analisar os resultados, nós comparamos, né, os experimentos e os numéricos, né? E essa é a base forte para qualquer trabalho de simulação numérica. Porque eu vejo, como eu sou dessa área, eu trabalho bastante, o Erlen provavelmente vai lembrar de eu ter falado isso quando eu dei aula para ele, que simular é ótimo, mas eu vejo cada coisa absurda. Em que sentido? A pessoa apresenta uma simulação e não tem nenhum respaldo para falar, minha simulação ficou perto do numérico, minha simulação ficou perto do experimento real, experimento físico. Então, como que eu vou ter alguma confiança naquele resultado, se a pessoa não me apresenta essa comparação? Então, para vocês aí que já mexem com simulação, estão mexendo aí durante o doutorado, eu dou essa recomendação. Procurem casos, mesmo que mais simples. Vocês vão ver que eu inicialmente validei aqui para um caso simples, porque geralmente a gente quer analisar casos complexos, mas garantindo que para um simples eu tenho uma validação legal, minha simulação numérica ela está bem fechada ali com o experimento
físico, eu posso dar o próximo passo e simular algo mais complexo, certo? Então esse é um ponto que dá respaldo aos trabalhos, né, aos nossos trabalhos numéricos, né, sempre comparar com experimentos. Por fim, né, nós propomos modificações geométricas nas tubulações, a montante da curva, tá certo? Ou seja, antes desse cotovelo, para reduzir a profundidade de penetração, ou seja, reduzir que as partículas, né, desgastem com maior frequência ou maior intensidade o cotovelo. Então vamos lá. Visão geral, pessoal. O que foi trabalhado na minha tese? Todo trabalho que nós vamos fazer, do ponto de vista numérico, e aqui vocês vejam que eu tenho duas linhas diferentes. Eu tenho fluido de um lado e o desgaste de outro. Então são assuntos diferentes. O fluido tem equações para ele, já o desgaste, ele está atrelado ao movimento da partícula. Quando ela chegar em alguma parede e bater, eu tenho que ter alguma equação que compila essa colisão e me dá um resultado falando, ó, desgastou tanto, certo? Então, nós temos que fazer uma revisão geral, nós fizemos, né, dos tipos de desgaste. Falando sobre a erosão por colisão de partículas, né, como que esse mecanismo se dá. Então, por exemplo, né, vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando a partícula ela bate perpendicularmente sobre uma superfície dúctil, eu tenho um tipo de remoção de material. Mas se ela bate com um ângulo, por exemplo, de 45 graus, eu já tenho outra remoção totalmente diferente. Então, eu tenho que entender como que esses mecanismos funcionam para saber, ó, naquele local bateu com 45 graus, a minha partícula colidiu com esse ângulo, eu vou ter tanto de penetração, de perfuração. Ah, mas se ela bateu com 90, outro tanto. Então, vejam que aqui eu já tenho que dividir, né, a análise do meu problema, porque a forma de desgaste em materiais dúteis são diferentes, né, é diferente dos materiais frágeis. Então, aqui nós já fechamos para o material dútil. Frágil tem que ter uma outra modelagem completamente diferente, tá certo? Outro detalhe importante, né, quando nós estamos tratando de desgaste, é como o escoamento, o ar ali, ele influencia na erosão. O escoamento ele é muito turbulento, eu tenho um escoamento muito caótico, vai desgastar de um jeito. Ele é laminar, mas é comportado, digamos assim, vou ter outro tipo de desgaste, tá certo? E aí, nós temos que entender quais variáveis estão envolvidas nesse processo de desgaste, né, de erosão. E, para vocês terem ideia, né, aqui nós temos 3, 6, 7 variáveis envolvidas. O ângulo de impacto, que é o que eu falei para vocês, a partícula pode vir com 45, com 90 graus, com 20, enfim, né, com vários ângulos aí. A velocidade com que a partícula bate, ela pode bater com velocidade mais alta, velocidade menor. O tamanho influencia, se é uma partícula grande ou uma partícula menor. Dureza, material da superfície. Posso ter uma partícula completamente esférica, né, que já entra na forma também, ou ela também pode ser uma partícula com pontiaguda, digamos assim. E concentração, que é um ponto importante. Se eu tenho poucas partículas, elas viajam aí de uma maneira, né, separada, bem distante uma da outra. Mas se eu tenho muita partícula, né, essa concentração delas, eu já tenho outros mecanismos. Uma colide contra a outra, elas podem se acumular em alguma região. Então, foi interessante a gente fazer esse levantamento para saber qual é o problema que nós estamos lidando, né? De cara a gente olha e já percebe que é complicado, é uma coisa complicada, né? Mas, como pesquisadores, né, nós gostamos de desafios. E aí, por fim, nós analisamos, né, o cotovelo, ou a curva de 90, né, a popular curva de 90. E vimos aí a influência, né, dessa geometria, se ela possui um raio longo, um raio curto, como que isso reflete no desgaste. Para vocês terem ideia, eu gosto de colocar esse fluxograma aqui, para vocês verem onde está encaixado o desgaste erosivo. Depois, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar a minha tese, para vocês darem uma olhadinha. Ela está bem explicada, boa parte deles. Então, vejam o seguinte, o desgaste erosivo está aqui. Todos esses círculos são outros tipos de desgastes.
combinados. Eu posso ter um desgaste abrasivo, posso ter um corrosivo com abrasivo. Se eu tratar água, por exemplo, ela tem o desgaste natural, né, químico. A partícula arranca um pouquinho de material e a água já desgasta quimicamente, tem corrosão também. Então, nós isolamos, né, ar e areia. Então, existem vários, né, desgaste por cavitação, por derretimento, por oxidação. Então, existe muita coisa. Obviamente, nós sabemos que isso pode acontecer vários ao mesmo tempo, na mesma situação. Mas isso que é o bom da simulação. Eu consigo reduzir, né, a minha amostra gigantesca, né, de casos que eu posso ter, em casos específicos, isolar o problema e analisar ele mais a fundo. Então, de tudo que existe de desgaste, todas as formas que existem, nós estamos aqui nesse vermelhinho, que é o desgaste erosivo, tá certo? Então, professor, as simulações, elas funcionariam para água e areia? Dependendo do caso, sim. Mas a chance de não funcionar ela é maior. Porque quando eu utilizo água em interação com o movimento de areia, por exemplo, eu já tenho forças adicionais na partícula. Como eu disse para vocês, a água ela pode ter um efeito corrosivo quando ocorre o batimento, né, a colisão da partícula contra a parede. Então, não é recomendado. Então, nós isolamos para ar e areia, tá certo? Para manter o controle e ter uma garantia dos resultados, né, do trabalho. Bom, continuando a visão geral, e voltando um pouquinho no meu mestrado, pessoal, para vocês terem ideia da minha formação, eu trabalhei no mestrado também com desgaste erosivo. Só que nós trabalhamos aí em, como eu posso dizer, em componentes que eu altero a curva para reduzir o desgaste. Então, sempre a gente pensava em mudar a geometria aqui da curva para reduzir o desgaste, tá certo? Então, eu vou mostrar no próximo slide vários métodos que já são aí praticados e usados na comunidade científica e o pessoal da indústria para reduzir o desgaste. Então, nós falamos, no doutorado, vamos fazer algo além, vamos propor algo realmente inédito, porque um monte de curvinha já existe, né, modificação geométrica. E daí, né, um dos trabalhos que nós tivemos e fizemos foi o seguinte, talvez a imagem não esteja muito boa, mas o que o pessoal faz já hoje? Eles inserem uma fita metálica torcida aqui dentro, antes da curva. Por quê? As partículas erosivas, elas vão vir, passar por essa região, vão perder um pouco de força. Então, elas vão perder força, né? E vão se espalhar. Não vão concentrar em um ponto aqui na curva. Então, eu não vou ter um desgaste pontual. Elas vão se espalhar por toda essa tubulação e aí a minha curva ela é preservada. Só que esse caso, por exemplo, isso já existe, já está patenteado, eu troco o problema de um lugar para outro. Vocês não concordam comigo? Porque aqui eu tenho agora uma fita no meio que ela é metálica. Então essas partículas elas vão colidir com essa fita e vão desgastar aqui nesse local. Então eu acabo trocando, né, o desgaste da minha curva para essa fita. E durante o mestrado nós trabalhamos na simulação desse caso justamente para mostrar que isso ocorria, que eu desgastava bastante aqui e eu não compensava eu colocar isso, né, esse equipamento na minha tubulação para reduzir de cá. Beleza, aqui não reduz mais, mas aqui eu tenho que ficar trocando com talvez até mesmo com a mesma frequência que eu trocava a curva, certo? Então aqui nesse caso, isso não é viável. Então nós analisamos, procuramos diversos estudos experimentais em cotovelos, vimos como que é a modelagem, né? Procurar a equação de erosão, modelos de restituição, ou seja, o que é um modelo de restituição para vocês entenderem? Quando uma partícula bate em uma superfície metálica, nós temos uma fase, né, a fase plástica e elástica do metal, né? Onde ele deforma e volta, ou é uma deformação irreversível. Bate, deformou, acabou, não consegue mais voltar. Então eu tenho que ter uma modelagem matemática, uma equação que me diz isso também. A partícula não pode simplesmente bater e sair sem ter alterado aí essa forma do material, né, como ele vai se comportar. Temos também envolvidos no problema coeficientes de atrito, a partícula de areia, a partícula é de vidro,
Então, a relação dessa partícula de areia com aço é uma. Eu tenho que ter um coeficiente. Mas se for uma partícula de vidro com aço, já é outra relação, eu tenho que ter outro coeficiente. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Por fim, nós tratamos da fase contínua e fase discreta, né? Nosso fluido e as nossas partículas, e partimos para a modelagem numérica. No mestrado, pessoal, o que nós fizemos? Isso aqui isso é o resultado do meu mestrado. Nós procuramos geometrias que reduzissem o desgaste. E aí nós temos aí umas populares, né? Que tem um T plugado, que nós falamos assim, né? Que ele fecha aqui. Então o escoamento, as partículas batem e depois elas vão. Ele é levemente melhor do que a curva normal, o cotovelo de 90, porém eu tenho uma perda de carga muito maior. O que é uma perda de carga, pessoal? É a capacidade de bombeamento desse fluido. Então, para esse caso, eu preciso de mais energia para bombear o fluido do que se fosse uma curva, né, entre aspas, aerodinamicamente favorável, digamos assim. Então, a curva ela tem essa facilidade. Aqui eu tenho perda de carga. Então, nós encontramos também diversas outras formas. Então, a gente já percebe que tem muita gente tentando resolver o problema mudando a geometria da curva. Então, colocam aí um bolsão, por exemplo, que aqui vai acumular muitas partículas. E esse caso que nós achamos muito interessante, a empresa americana que desenvolveu, que o escoamento se divide, né? O fluido está vindo aqui de baixo para cima, então ele se divide, parte do ar vem para cá e outra fica recirculando. Quando as partículas vêm, algumas ficam presas aqui dentro, né, e outras continuam, dependendo do tamanho delas, do diâmetro. Um bolsão de partículas que protege as outras que estão vindo. Então, as outras batem nessas partículas e não desgastam a superfície da tubulação. Essa foi uma solução muito interessante, nós conseguimos provar isso numericamente, acontece essa redução mesmo, e eu tenho uma leve perda de carga nesse caso, porque eu ainda tenho um sentido, né, de curva aqui, então isso me ajuda. Então, esse foi um trabalho, ele foi publicado em 2016, nós fizemos simulação, isso aqui é uma figura, uma imagem do artigo e das simulações, essas linhas são linhas de corrente do fluido, tá certo? Então, vejam que algumas descem, outras elas circulam, elas ficam girando. Essa curva, se vocês quiserem pesquisar aí depois, ela chama Vortex Chamber, né? Ou câmara de vórtice. Ela não é tão popular aqui no Brasil, mas em refinarias nos Estados Unidos eles já usam bastante, porque ela dá uma redução aí considerável no período de troca em relação à curva normal, tá certo? Então, no mestrado nós trabalhamos com isso, análises já de coisas existentes, né? Partindo um pouquinho para a modelagem. Nós usamos, pessoal, um modelo proposto por Oka, né, é japonês. Esse modelo, o que ele vai me dizer? Qual que é a profundidade de penetração no meu metal, dependendo do ângulo com que a partícula chega. Então, vocês viram, eu falei ali atrás para vocês, nós temos vários pontos importantes, muitas variáveis quando eu vou analisar a erosão. Então, a mais importante delas é o ângulo com que a partícula chega na superfície. E isso aqui, pessoal, essa é uma equação exclusiva para casos específicos, ar e areia. Então, ela foi desenvolvida, é uma equação empírica baseada em experimentos. Ele foi lá, fez experimento, analisou com câmera de alta velocidade, foi injetando partículas com diversos ângulos e chegou a essa equação. Então, veja o seguinte, que ela tem duas partes, né? Uma parte que depende, né, de como o ângulo que a partícula atinge a superfície e uma outra parte que ele chamou de E90, que é o desgaste relativo, né, ao par, discreto e contínuo. Então, o par areia e ar. Se for areia e água, esse E90 ele tem que ser reconstruído. Então, toda essa equação ela vai mudar, certo? Ela pode depender de alguns parâmetros similares, mas ela vai ter outra característica. Então, não vamos aprofundar demais, mas vejam aqui do que depende essa profundidade de erosão, profundidade de desgaste. Ela está relacionada com o ângulo, obviamente,
com a dureza Vickers do material, aqui e aqui, com a velocidade que a partícula atinge a superfície e com o diâmetro da partícula, tá certo? Então essa equação, nós provamos durante o mestrado que ela era a melhor para fechar com os experimentos. Obviamente mantendo, né, as suas limitações, ar e areia. Existem outras formulações, vários pesquisadores usam outras modelagens, só que elas carecem dessa profundidade técnica do modelo. Muitas equações simplesmente multiplicam aqui o ângulo por um número que você escolhe e alguma outra variável relacionada à velocidade. Não deixam de lado o tamanho da partícula, dureza, Vickers, né, a dureza do material, da partícula. Aqui, pessoal, ficou diferente, mas essa dureza Vickers, se eu não me engano, era da partícula, e aqui a dureza Vickers do material, da superfície metálica. Então, assim, essa é a equação mais completa, né, para eu calcular a erosão. Tendo esses valores, dureza é tranquilo, eu entro com isso na minha equação. O ângulo, eu vou saber quando essa partícula chegar na minha superfície durante a simulação, então eu alimento ela com o ângulo aqui. A velocidade também, e o diâmetro, ele pode ser fixo ou pode ser uma distribuição de vários diâmetros. Então, pessoal, é bem tranquilo, é uma equação tranquila de resolver, não tem nenhuma diferencial, né, não chega nem perto da equação de Navier-Stokes. Resolvo ela, eu tenho a profundidade de desgaste naquela minha célula, né, naquela minha superfície, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é um domínio computacional. Indo um pouquinho para a fase contínua e discreta. Então, nós temos 3 grandes áreas aqui, que eu já falei lá atrás, vamos reforçar. Eu tenho que simular numericamente o desgaste, a erosão, eu tenho que simular o fluido e tenho que simular o movimento de partículas. Então, o desgaste erosivo, eu consigo o resultado visual através daquela equação que a gente acabou de ver no slide passado. A parte contínua, né, o fluido, o ar, ele usa as famosas equações de Navier-Stokes. Só que eu não resolvo ela da sua forma completa, né? Não resolvo todas como que eu posso falar? Me foge a palavra. Todas as escalas da Navier-Stokes. Eu resolvo apenas o médio. O médio me interessa aqui. Então, nós usamos a formulação de equações de Reynolds médias transientes, ou seja, esse é um fenômeno transiente, ele depende do tempo. Eu tenho a partícula, ela vai viajar, obviamente, vai depender do tempo. O fluido também, ele depende do tempo. Então, o acrônimo em inglês chama UHANS. E aí existem diversas formas de resolver essas equações médias de Reynolds. No caso, nós usamos o KEP com 2 camadas, e aí é uma teoria mais aprofundada. Quem tiver interesse, isso está muito bem detalhado lá na minha tese. E para fechar, né, a turbulência, nós digamos assim, para modelar os efeitos turbulentos, nós usamos as tensões médias de Reynolds, que é chamado de RSM. Então, assim, é muita siglazinha, a parte matemática e computacional, ela é complexa, tá, pessoal? Não adianta falar que é fácil, simples, porque existem muitos detalhes matemáticos, são equações diferenciais parciais, aí de segunda ordem, então é algo mais aprofundado do ponto de vista matemático. Essa parte já estava desenvolvida e implementada no código pelo meu orientador. Ele já tem um código feito em Fortran, como eu disse para vocês, já implementado. Então o fluido roda tranquilamente. Eu colocava o fluido para rodar na tubulação, tinha resultado, validado, então já estava perfeito. Quando partimos para a fase discreta, ou seja, partícula viajando aí dentro desse meio fluido, eu utilizo uma abordagem lagrangiana, simplesmente baseada na lei de Newton. Então aqui realmente é mais fácil, né? Eu calculo uma força, eu obtenho aí a movimentação dessa partícula. Então essa partícula ela pode ter diversas forças atuando sobre ela, dependendo do meio fluido, né? O arrasto é a principal delas, né? Então tem arrasto, sustentação, se a minha partícula gira, né? Então tem aquele caso da bola de futebol, se vocês jogarem uma bola de futebol girando, ela vai ter uma sustentação adicional e vai mudar a direção. Eu modelei isso também na fase discreta. Existem forças de Zafman,
torque e por aí vai. Dependendo das situações, pessoal, por exemplo, por que a rotação ela é importante nesse caso? Quando a minha partícula ela bate na superfície, se eu não tivesse a rotação, ela simplesmente bateria, colidiria e sairia, né, com um ângulo igual que chegou. Mas com a sustentação, com a rotação, na verdade, quando ela bate, ela gira e ela tem essa sustentação saindo com um ângulo diferente. Então, na fase discreta, nós temos algo mais fácil. Eu implementei o finalzinho, implementei algumas forças que não estavam ainda, que a gente viu que era importante para analisar esse problema, mas já estava bem definido. A parte de erosão foi toda implementada, validada durante o doutorado. Outra coisa que é importante, nós vimos que tem uma diferença assim, gritante, é o que o pessoal chama de vias de acoplamento. Então, o que eu falei para vocês, quando eu tenho uma baixa concentração de partículas, ou seja, pouquinhas partículas ali naquele meio fluido, a chance de uma estar distante da outra é muito grande, né, elas estarem dispersas. E se elas estão dispersas, eu não preciso adicionar uma modelagem que fala o seguinte: e se uma colidir com a outra? Não justifica, porque se elas estão tão dispersas, essa modelagem para mim é insignificante. Agora, se eu tenho uma concentração muito alta, muitas partículas no meio, uma colidindo com a outra é importante. Então, quando eu falar aqui para vocês na apresentação uma abordagem de 1 e 4 vias, o que eu estou falando? Uma via, uma partícula não enxerga a outra. Então, ela pode passar dentro da outra. Digamos que elas são duas partículas discretas, elas, por um acaso, passam no mesmo caminho, no mesmo local, elas não vão colidir e mudar a sua direção. Elas vão passar no meio uma da outra. Já o 4 vias, não. Quando uma chegar próximo da outra, ela vai colidir e vai ter um ângulo de fuga ou uma direção diferente do que ela manteria se não colidisse. Professor, mas por que isso é importante? Ponto de vista computacional. Se uma não enxerga a outra, eu tenho que alocar menos memória e a solução é mais simples. Ou seja, a simulação é muito mais rápida quando eu tenho uma via. Quando eu tenho 4 vias, várias partículas colidindo uma com a outra, o custo começa a aumentar. Por quê? Imagina um conglomerado de partículas colidindo entre si, o custo computacional, a alocação de memória aumenta demais. Só que, em teoria, é o caso mais real. Então, esse é um ponto importante da tese, porque nós percebemos que, em casos reais, nós temos muitas partículas e o efeito de colisão entre elas pode ser muito importante, certo? E nós mostramos isso aí em algumas simulações, eu vou mostrar aí para frente para vocês. Então, nós vimos, né, que essa interação partícula-partícula ela é significante. E tem também outra coisa que é extremamente importante no problema de erosão, que é a interação partícula-parede, né? Então, depende se a parede ela é lisinha, a partícula colide e sai normalmente, atuando aí apenas as forças de sustentação, rotação, arrasto. Mas se ela é rugosa, se a parede ela é toda ali rugosa, ela colide e aí pode sair com outro ângulo diferente. O tipo de colisão, se é colisão elástica, a erosão em si, né, diversos outros fatores aí foram modelados. Bom, então vamos lá. Quando eu tenho um problema numérico, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é encontrar um experimento mais próximo possível do caso complexo que eu desejo analisar e comparar isso numericamente. Bom, vou tomar uma água aqui, pessoal, só um segundinho. Vejam a seguinte questão. Nós temos um problema extremamente complexo, que envolve movimentação de partículas sólidas em um meio fluido desgastando uma parede metálica. Isso, para simulações atuais, é muito complexo. Então, o que eu faço? Eu pego um experimento desse de cara, tento ver alguém que fez no mundo e já vou simular? Não. Eu simulo, verifico o meu código por partes. Então, a primeira coisa que tem que estar bem resolvida é o meu escoamento de fluido. Então, eu tenho que pegar, simular o meu fluido, comparar com o experimento e falar, olha, eu tenho garantia que, para essa situação similar a que eu quero futuramente, que é o desgaste,
eu tenho um bom resultado. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um tubo simples, né? Sem curva, sem nada, e comparamos com o resultado experimental. Alguém fez um experimento, foi lá e analisou quanto que daria, por exemplo, a velocidade do fluido nesse ponto. Então, ele forneceu todos os dados, como que estava a situação do experimento. Nós pegamos esse caso simples e comparamos com a nossa simulação. E esse aqui foi o resultado. Esse caso aqui, na verdade, pessoal, né, a comparação foi feita já com ar e partículas. O que nós temos aqui em vermelho é a velocidade das partículas. O circular é a velocidade, esse círculo branquinho, pequenininho, ele é a velocidade das partículas no experimento. Certo? Isso aqui nós usamos o acoplamento 4 vias, ou seja, estamos considerando uma carga, né, de partículas alta. Por quê? Porque lá no meu desgaste, o experimento que eu encontrei, ele também é alto. Então, se eu fizesse uma simulação dispersa, possivelmente as colisões aqui, eu não conseguiria acertar bem a velocidade das partículas, né, nessa posição. Certo. Feito isso, vemos aqui que a velocidade das partículas estão batendo bem. Isso aqui é um outro dado estatístico médio. Geralmente, quem trabalha nessa área, o RSM, que chama, ele já é mais complicado de, entre aspas, acertar com o experimento. E aí existem várias teorias, se o experimento foi realmente bem feito, se realmente a capacidade de capturar esse RMS foi correta, ou se os equipamentos que existem hoje capturam efetivamente ou não. Então, é natural dar essa diferença. Mas o que importa é essa velocidade. Vejam que nós temos aí praticamente cravado. Ou seja, para uma situação ideal, um tubinho com partículas passando, eu consigo acertar a velocidade. E vocês lembram que lá na nossa equação de erosão, uma das variáveis mais importantes era a velocidade com que a partícula atingia? Então, se nessa situação que eu acerto essa velocidade, eu vou ter uns resultados fiéis quando eu simular um caso complexo. Então, pessoal, o que eu falei no início da apresentação, vocês que trabalham com simulação numérica, não saiam fazendo simulação aí à torta direita, achando que o seu resultado está certo e pronto, acabou. Comece com casos simples. Validem o código, validem o software que vocês estiverem utilizando. Então, pega o seu software lá, vou simular o mais simples que está associado ao complexo que eu quero fazer no futuro. Então, pega, compara, não. Tá legal, tá dando certo, tá validado o meu software. Aí eu vou para o próximo passo, que é encontrar um experimento mais complexo, ou até mesmo simular sem ter o experimento daquele caso que eu estou tentando ali no meu trabalho, tá certo? Então, essa é uma recomendação que eu dou. Eu vejo diversos trabalhos que as pessoas não fazem isso. E quando não faz isso, o trabalho ele fica, digamos, sem uma confiança, né? Não tem um respaldo. Então, por exemplo, numa publicação que nós fizemos, esse caso não tem nada a ver com a simulação de desgaste erosivo, mas nós inserimos ele em uma seção especial do artigo, para quê? Para o editor e o leitor, e os revisores, obviamente, olharem e falar, não, ele tem um respaldo, porque antes de começar a fazer a simulação complexa, ele mostrou para nós que o código está verificado e validado para algo simples. Então, eu consigo acreditar que os resultados complexos dele dão algo aí realmente coerente com a realidade, tá certo? E aí, isso aqui são outras comparações, então, por exemplo, o fluxo máximo de partículas, escoamento, pessoal, vocês entenderem, está da esquerda para a direita. Então, vejam, quando eu tenho a ação da gravidade, isso aqui é um tubo, né, digamos assim, e extraiu a velocidade aí em algum ponto desse tubo. Vejam que a gravidade atuando, as partículas tendem a se acumular onde? Mais na região inferior. Então, a simulação capturou bem isso. Então, eu tenho mais confiança ainda que o meu código está bem implementado, as equações estão validadas. Outra comparação que o experimento fornecia era a distribuição de diâmetros. E isso é importante. Lembrem que lá na equação de erosão eu tinha um termo que dependia do diâmetro da partícula. Então, se eu consigo simular isso bem, legal. No meu caso de erosão ali,
vai ser melhor avaliado. Então vejam aqui, por exemplo, o diâmetro médio, né, eu tenho escoamento da esquerda para a direita. Professor, mas como isso é feito lá no experimento? A pessoa que faz o experimento real, físico, ela dá uma distribuição gaussiana aí de diâmetros de partícula, né? Então eu tenho partículas com tantas micras, 80% das partículas são com tantas micras, 10% são de outro tamanho, 10% são de outro. Então, quando eles fornecem essa distribuição, e isso é feito, eles pesam, compram areia, né, com a procedência para isso, eles fornecem isso no artigo ou em alguma outra fonte de dados. E a gente insere isso na nossa simulação, tem uma distribuição de partículas com essa característica. Então vejam que também a gente passou muito bem aí comparado com o experimento. Feito isso, nós temos a tranquilidade de estender o nosso problema aí para o desgaste erosivo, certo? E aí, o que nós fazemos? Primeira coisa, antes de já ir fazendo a simulação do caso complexo, nós fazemos uma revisão bibliográfica de um caso similar que eu queira simular. Então agora eu estou querendo simular um desgaste em uma curva. Alguém fez isso no mundo? Revisão bibliográfica, corre atrás, até que nós encontramos essa unidade experimental lá na Austrália. O que foi feito, o que é feito nesse experimento deles? Eles entram com ar aqui embaixo, injetam as partículas aqui na direção vertical, essas partículas viajam por toda essa tubulação e eles medem o desgaste aqui nessa última curva. Nessa última curva, eles pegam o desgaste em 3 pontos, aqui nessas 3 linhas, que eu chamei de A, C e E. Perfeito. Quando nós encontramos um experimento dessa natureza, ele nos ajuda bastante, porque eu tenho agora a erosão envolvida. Então, eu vou poder verificar se a minha modelagem da erosão está coerente. Mas você vai me perguntar, professor, mas cadê a sua tubulação que você desenvolveu e propôs? Vamos chegar lá. Por quê? O que eu vou fazer? A partir do momento que eu tenho minhas simulações coerentes, obtendo erosões aqui similares ao experimento, eu vou pegar algo aqui nessa tubulação e alterar geometricamente, porque agora eu tenho um parâmetro de comparação fiel, tá certo? Então, antes de começar a alteração geométrica, propor qualquer modificação para reduzir o desgaste aqui, eu ainda nós fizemos essa comparação com o experimento de uma curva normal, tá certo? Então, assim, é um processo trabalhoso, eu falando assim parece muito simples, mas toma tempo, eu tenho que procurar os dados. Vejam que para eu colocar essa simulação para rodar, eu tenho que ter todas as dimensões, eu tenho que saber a velocidade com que as partículas foram injetadas aqui, velocidade de escoamento cruzado, o tamanho desse chanfre aqui, dessa redução. Então, geralmente, até falta essas informações, até pela pessoa que fez o experimento, não por maldade, mas porque é tanta coisinha que ela tem que informar no artigo, que às vezes fica muito longo, ou acaba esquecendo mesmo. Então, eu até entrei em contato com o autor para tirar algumas dúvidas, ele foi muito solícito, explicou. Então, assim, nós tínhamos exatamente o aparato dele experimental físico na nossa simulação. Nós simulamos tudo. Desse jeito é o aparato dele, com as mesmas dimensões, tá certo? E aí, para vocês terem ideia, né, como que o experimento dele foi trabalhado, ele trabalhou com ar, aí tem as propriedades do fluido, né, como densidade, viscosidade, a velocidade com que o ar entra aqui, né, de 21,01 metros, a curva é uma curva de alumínio, densidade, né, dessa curva, densidade da partícula. Então, ele forneceu todos esses dados, tá certo? Para a gente poder, né, simular isso numericamente. Quando nós encontramos um experimento dessa natureza, muito bem detalhado, para nós que somos da parte de simulação, é um achado. Porque é complicado, é muito difícil. Quem tem esses equipamentos experimentais, geralmente eles trabalham para a indústria ou publicam muito pouco. Então, trabalhos bem feitos assim, a gente tem que pegar e aproveitar para poder comparar as nossas simulações numéricas. Então, o que foi feito, pessoal? A primeira coisa, nós discretizamos
E eu vou resolver a equação de Navier-Stokes em cada tubinho desse, né, cada cubinho desse. Eu tenho que ter princípios de garantia, né, por exemplo, eu tenho que ter a garantia da massa, o escoamento, a quantidade de massa, né, o fluido que passa tem que ser a quantidade que sai, não posso ter geração de massa no elemento, né? Então, são questões mais da parte numérica. Então, vejo, por exemplo, isso aqui é um corte na seção transversal do tubo, ele está bem malhado, digamos assim. Aqui, por exemplo, é onde nós vamos injetar as partículas e aqui é onde nós vamos injetar o ar. Então, vejam o seguinte, quando eu falo em erosão, eu analiso apenas esse último elemento, né, que está aqui na nossa parede. Elas vão bater aqui, é só ele que me importa. E as partículas, elas vão viajando por esses cubinhos, né? E eu tenho interpolações, formas de interpolação para informar por onde a partícula está passando, enfim, tá? Então, é um probleminha, assim, cheio de questõezinhas matemáticas e modelagens numéricas. Mas quem gosta, é muito legal, bem divertido. Então, esse é o experimento base. A partir dele, tivemos um bom resultado na parte de erosão, agora vamos desenvolver uma tubulação para reduzir essa erosão. Perfeito. Então, o que nós fizemos? Quando eu injeto essas partículas e o ar chega, elas vão bater nessa curva. E eu vou ter um perfil de desgaste nessa minha curva. Vejam que o escoamento está aqui na vertical, né, de baixo para cima, essas partículas viajam, e esse aqui são os contornos desse desgaste, a profundidade de erosão. Onde está em azul, não desgasta praticamente nada. E onde está aqui mais vermelho, um vermelho mais intenso, eu tenho um desgaste, nesse caso aqui, por exemplo, nessa primeira figura, de 1,5 milímetros, tá certo? Então, isso foi medido no experimento, e isso aqui é o nosso numérico. Vejam o seguinte, né? Esse aqui é um contorno, né? Nós falamos contorno superficial do desgaste erosivo para uma carga mássica de 3,8. O que é uma carga mássica de 3,8? São poucas partículas no meu meio fluido. Se essa carga aumenta para 10, 20, eu começo a ter muitas partículas. Ou seja, as colisões entre elas se tornam importantes. Então aqui, o que tem de diferente aqui é aquela historinha que eu falei para vocês. Simulei um primeiro caso sem considerar colisão entre partículas, uma via, e aqui é 4 vias. Existem 2 vias também, mas eu não quero aprofundar bastante, senão vai ficando complexo demais a nossa conversa. Vamos falar nos 2 extremos, né? Sem colisão nenhuma, uma partícula não enxerga a outra, e com colisão entre elas. Então vejam que o perfil ele mudou ligeiramente quando eu tenho colisão. Quando ele não tem colisão, ele aparentemente apresenta os outros contornos. Então o que nós fizemos? Nós vamos extrair curvas, 3 curvas aqui dessa superfície, e comparar com o resultado experimental dele, para ver se está coerente. Mas antes disso, tem outras variáveis que eu posso analisar. Eu posso ter um campo, por exemplo, mostrando o ângulo de impacto médio das partículas. Então, elas chegam com um ângulo maior aqui, da ordem de 30 graus, por exemplo, de cá não. Professor, mas por que não tem simetria? Se vocês lembrarem, posso voltar aqui. Vejam que as partículas elas chegam por um lado e batem. Possivelmente essa forma que elas viajam até aqui não deixam esse contorno ser exatamente simétrico. Se fosse uma tubulação muito longa, sem interferência de curvas a montante, né, eu teria um perfil simétrico. Vejam os contornos de velocidade de impacto, de maneira geral. As partículas elas vêm em alta velocidade, então elas batem aqui em alta velocidade. Depois que elas batem, elas perderam energia, né, com a colisão. Então eu já não tenho mais alta velocidade depois da primeira colisão. Então vejam aqui, por exemplo, para você ter ideia, aqui em vermelho eu estou tendo as partículas viajando a 59, em média, né, metros por segundo. Quando elas já passam pela curva, já estão em 14, 15 metros por segundo. Então eu tive uma redução drástica de velocidade, porque, obviamente, a partícula alterou, né, a sua direção. E aí nós partimos, né, para comparação. O que o experimento nos forneceu? Naquelas 3 curvas, né, 3 perfis que foram retirados lá do experimento, ele nos deu a profundidade de erosão em milímetros. Então vejam aqui, essas bolinhas, né, esses círculos, são profundidades.
a profundidade de erosão. Ele dá um pico e reduz. Então, isso aqui é a curva, pessoal. Vejam que ela sai de 0 graus e vai até 90. Ou seja, aquela curvinha nossa, né, que sai de 0 a 90 até ela sair da vertical para horizontal. E ele foi extraindo pontos ao longo dessa curva. Então, em vermelho, nós temos a modelagem sem colisão, ou seja, uma partícula não enxerga a outra, né? Então, vejam que ela acertou bastante, né? E já eu falo dessa parte aqui. Vamos pular o verde, porque o verde é um caso muito específico de 2 vias, tá certo? Para contextualizar um pouquinho isso para vocês, o que seriam 2 vias de acoplamento? Nós temos 1, 2 e 4. Eu falei para vocês da de 1, que uma partícula não enxerga a outra, e a 4, que as partículas se interagem. 2 vias, pessoal, a grosso modo, nada mais é do que o fluido, a partícula enxerga o fluido, eu tenho uma troca de quantidade de movimento entre a partícula e o fluido, mas uma não enxerga a outra. Então, é um caso intermediário. Eu não tenho colisão, mas o fluido sabe que ela existe, está ali. Então, eu acrescento um termo na equação de Navier-Stokes para falar, nessa célula tem uma partícula. Então, é um intermediário. Não é o caso real, porque não tem as colisões, né? E também não é o caso ideal sem colisão nenhuma. É um meio termo, que o pessoal usa muito nessa área para fazer comparações. Então, ele destoou de tudo. Só que para nós isso não importa, porque ele ter destoado, ele não é um caso real, né? Não está nem no ideal e nem no real. O que importa realmente é uma via e 4 vias. Então, vejam o seguinte, azul são as partículas colidindo entre si, e o vermelho não, elas não se enxergam. Eu tive uma leve diferença aqui em cima. E por menor que seja, isso é importante. Isso nos diz que, nesse caso, mesmo com pouca partícula, né, uma concentração de partículas baixa no escoamento, as colisões foram levemente importantes, certo? Essa região, nós percebemos, nós fizemos uma série de simulações, nós percebemos que nós carecemos de um modelo de restituição adequado. Ou seja, aquele modelo que eu falei para vocês, a partícula bateu, ela vai deformar plasticamente, não vai? Então, nós não temos um modelo de restituição bom para poder capturar essa região. Mas o resto a gente consegue capturar perfeitamente. Professor, eu quero entender melhor o que é esse de 0 a 90. Essa região que a gente não capturou bem, vou voltar aqui na imagem para vocês entenderem, o 0 seria aqui, ele vai aumentando, 45, 90 aqui em cima. Então, basicamente, daqui para frente, até chegar em 90, nós acertamos muito bem. Já aqui nesse início, a gente não acerta muito bem. Por que a gente não acerta? Coeficiente de restituição e as partículas, aqui nessa região, elas chegam com um ângulo muito baixo. Então, ângulos muito baixos, as partículas estão muito próximas da parede, eu não consigo modelar bem o desgaste, tá certo? Mas o importante, de certa forma, apesar de a gente não cravar isso aqui, a gente acerta o quê? O pico. Então, as simulações, nós conseguimos bater o pico com o experimento, que é em torno de 1,6 milímetro. Isso é importante, e isso aqui, pessoal, é um caso ótimo para a indústria. Porque, beleza, eu não acertei esse local de desgaste, mas eu sei que vai desgastar no pico 1,6. Ótimo. Ele já consegue projetar a tubulação dele para ser trocada de tanto em tanto tempo. Ele já entende qual que é a tendência de desgaste naquela curva. Então, atingir o pico aqui já é maravilhoso do ponto de vista de validação para o nosso modelo numérico de erosão. Pronto. O que acontece, pessoal? Aqui eu tenho outras curvas, outros detalhes, mas não vamos prolongar demais, porque senão vai fugir aí o interessante da nossa apresentação. Com esse resultado, eu tenho a certeza que minha modelagem numérica da erosão, ela é confiável. Eu consigo atingir o pico e comparar isso com um experimento real, certo? Então, eu já consigo ter tranquilidade de propor alguma outra geometria, comparar com esse resultado e falar, não, pelo menos em termos de magnitude, nós temos aí um comparativo válido, tá certo?
Outra coisa muito interessante, porque, como eu disse para vocês, experimentos físicos são muito caros. Principalmente quando eu aumento muito a carga, quando eu tenho muitas partículas, eles se tornam muito mais caros, porque eu preciso ter equipamentos melhores para medição. Então, o que foi feito lá na Austrália, o experimento físico, foi com uma carga baixa, uma carga de 3,8. Então, a carga foi essa. Nós vimos que as colisões mudou levemente ali o meu perfil, aumentou um pouquinho em relação à modelagem que não tem colisão. Mas qual é o bom da simulação, pessoal? Eu posso estender, eu posso extrapolar casos. Então, o que nós fizemos? Vamos considerar cargas mássicas, né? Vamos aumentar a quantidade de partículas, a concentração de partículas na tubulação, em 10, 30 e até casos extremos, 90%, certo? Para ver o que acontece. Então, nós percebemos que, conforme eu ia aumentando a concentração, e isso foi um resultado chave da tese, o desgaste ia diminuindo. Isso contradiz qualquer pensamento, qualquer senso comum. Porque o que passa na nossa cabeça? Bom, professor, eu tenho uma curva. Se eu tenho poucas partículas, elas vão desgastar de uma forma. Mas se eu aumento a quantidade de partículas, essa curva teria que desgastar muito mais. Errado. A simulação provou para nós que o contrário acontece. Se eu aumentar muita partícula no meu escoamento, a erosão, o desgaste na curva diminui. Então esse foi um primeiro resultado inédito que a tese forneceu, e vejam a importância de nós fazermos estudos. Eu nem cheguei onde eu queria ainda, né, que seria a modificação geométrica, e já encontrei algo que não foi explorado aí ainda pelos pesquisadores. Ninguém nunca tinha mostrado isso, que o desgaste ele diminuía conforme aumentava a carga mássica. Então a gente fica muito feliz, já tem um assunto interessante que eu posso aí publicar em um artigo, certo? Então a gente não pode menosprezar esses momentos do desenvolvimento, que às vezes durante o momento você encontra um resultado interessante que ninguém apresentou. É a chance aí de vocês publicarem um artiguinho. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas vamos lá no ponto máximo, né? O desgaste máximo que, para o caso experimental, era 1,6 milímetros, 66. Quando eu tenho uma carga mássica de 90, já estava em 1,28. Então vejam como que reduziu, né, o desgaste. E aí nós comparamos isso em curvas. Olha que interessante. Em vermelhinho aqui, né, nós temos 3,8% da carga mássica, que é o que já mostrei para vocês, bate ali com o experimento. Quando eu aumento significativamente, olha para onde que vai essa última curva roxa. 90% de carga mássica reduziu. Ou seja, nós provamos que o desgaste diminui. Olha que interessante que foi esse resultado. Obviamente, do ponto de vista prático, né, se eu aumentar muitas partículas, eu vou ter perda de carga, vou ter que ter um bombeamento mais intenso, mas isso mostrou que tem algum efeito acontecendo. Alguma coisa acontece fisicamente para reduzir o desgaste, tá certo? E eu só consigo capturar essa mudança aqui se a minha modelagem ela tem a capacidade de considerar a colisão entre partículas. Porque se eu uso uma via, as partículas não se enxergam, eu poderia simular qualquer carga, não faria nem sentido, eu teria todos os gráficos na mesma posição. Por quê? A carga, conforme aumenta, logicamente eu sei que eu tenho a chance de ter mais colisões entre elas. Então, isso aqui foi um achado. E aí a gente começou a pesquisar, obviamente, procurar se alguém tinha feito e não fez. E aí nós propomos um mecanismo que causa essa redução. O que acontece, pessoal? Quando eu aumento muito a carga, quando eu tenho muita partícula no escoamento, várias partículas passam a ficar próximas da parede metálica. Então, as outras que estão vindo, elas não batem diretamente na parede. Elas batem nas partículas que estão na parede, próximas da parede. Então, ela tem uma perda energética, seriam essas partículas azuis, elas perdem energia, mas batendo nas partículas próximas à parede. Então, a redução do desgaste ocorre por causa disso. E nós chamamos isso aí de cushioning effect, um efeito almofada. Eu tenho como se fosse uma camada de partículas próxima à parede, as que estão vindo, batem e tem essa redução aí. Então vejam o seguinte, para vocês entenderem esse gráfico aqui, vocês.
Eu tenho várias partículas entrando no tubo. Quando elas começam a bater aqui na curva, uma parte delas vão se acumulando na parede. E as outras vão perdendo energia, sem, de fato, né, ou com pouca chance de bater na parede, tá certo? Então, isso aqui está publicado, foi publicado em um artigo, explicou muita coisa e a partir daí muita gente começou a entender, muitos outros pesquisadores começaram a entender fenômenos que aconteciam nas simulações dele, mas tá dando errado, está diminuindo, porque existia um efeito que ninguém tinha observado ainda, analisado nesse ponto, tá certo? E aí, depois dessa tranquilidade, saber que o nosso modelo erosivo já está com uma validado, verificado, nós passamos aí para a parte criativa do trabalho, né? Eu brinco com o meu orientador que aí a gente teve que usar um pouco a criatividade. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês que nós tínhamos o quê? Lá no mestrado, nós fizemos a simulação com uma fita dentro do tubo. E eu achei muito interessante aquela ideia. Eu falei, gente, essa ideia aqui ela é muito promissora. O problema é que a fita desgasta completamente quando a partícula chega. O que eu tenho que fazer para remover essa fita e ainda rotacionar o meu escoamento? Pensando bastante, procurando alternativas em diversos lugares, nós propomos o que nós chamamos de uma tubulação torcida antes da curva. Então, vejam que interessante, né? Eu vou fazer com que as partículas que entrem nessa região, elas perdam um pouco de energia. Por quê? Porque agora eu tenho um fluxo rotativo, meu escoamento está rotacionando, então ela vai vir aqui, ela vai começar a perder energia, ou seja, ela perde velocidade. E a velocidade é o verdadeiro vilão para o desgaste erosivo. Então ela vai perder velocidade e vai chegar com velocidade menor aqui na curva. Então, com essa velocidade reduzida, obviamente, eu tenho um desgaste menor na curva. E aí, né, como todo estudo, nós fizemos uma tubulação com 4 ondulações, ou seja, eu tenho 4 ondulações e torci isso ao longo da direção axial. Vamos colocar 8 ondulações para ver o efeito que essas ondulações fariam na redução da erosão. Então vejam lá, vamos fazer uma recapitulação. Eu tenho agora os resultados experimentais com a curva normal, lisa, e agora eu estou propondo e vou comparar meu resultado numérico daqui com o numérico que eu obtive lá. Como eu obtive um perfil numérico bem próximo do experimento, os resultados que eu tiver aqui, estejam certos ou errados, eles vão me dar uma referência em relação ao que eu já validei. Então eu consigo dizer para vocês com certeza se isso aqui vai ser melhor ou vai ser pior, tá certo? Então nós propomos 4 ondulações, vejam que com 8 a curva ela fica mais suave, obviamente, né, nós já temos a ideia prévia que vai rotacionar menos o fluido, ok? Então a ideia, a intensidade com que essa velocidade vai chegar aqui vai ser bem menor do que nesse caso. Por que você colocou 13 diâmetros? Porque nós vamos tendo variáveis infinitas. Eu posso colocar a tubulação com 1 diâmetro, 2. Então, nós fizemos simulações prévias e nós criamos uma relação entre o tamanho desse tubo torcido com a velocidade com que o fluido entra nele. E nós vimos que, para esse caso específico, 13 diâmetros seria ideal. Porque se eu colocar, às vezes, 2 diâmetros nessa situação para a velocidade que a partícula entra no tubo, ela pode não perder energia suficiente. E aí nós criamos, nós tabelamos tudo certinho para diversas situações. Se eu tenho uma velocidade de entrada tal, vamos usar uma tubulação com 4 ondulações de tantos diâmetros, tá certo? E por aí vai. E aí nós simulamos isso. Então vejam o seguinte, nós criamos toda essa geometria, tivemos que fazer a malha, né? O pessoal fala que é malhar, que é um dos processos da dinâmica dos fluidos computacional, eu tenho que criar uma malha cheia de cubinhos para poder resolver. Então vejam aqui, eu só estou dando um enfoque na transição, nós temos um tubo torcido transicionando para uma curva lisa, aqui também ela vem com uma tubulação lisa normal, eu usei uma distância de 1 diâmetro para poder deixar isso suave,
Para que deixar suave, pessoal? Desculpe. Para não ter descontinuidade e eu não ter regiões onde as partículas batam e desgastam severamente. Para essa tubulação aqui, eu tenho até um videozinho, eu vou colocar ele, que fica bem mais didático para vocês entenderem como que funcionou a simulação como um todo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar a tela toda. Só para confirmar, vocês estão vendo a tela do vídeo? Nós estamos vendo o player, por enquanto. Deixa eu tocar ele aqui. Vocês conseguem ver a tubulação agora? Sim. Perfeito, então. Então vamos lá, deixa eu só tomar uma aguinha para sua garganta. Então nós fizemos uma animação, até para facilitar o entendimento, e outra coisa que eu recomendo bastante, pessoal, isso ganha visibilidade entre os colegas aí, pesquisadores. Tudo que você fizer, documente de alguma forma. Por exemplo, isso aqui nós colocamos lá no YouTube, uma pessoa que está procurando encontrou lá na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então ele, encontrei, que legal, tem uma publicação associada? Tem. Então ele vai lá, lê o seu trabalho e facilita muito a interação entre pesquisadores. Então é bem legal a gente aproveitar essas ferramentas que nós temos, tá certo? Então qual que foi o setup da nossa simulação? Usamos as médias de Reynolds, aqui tudo que eu já falei para vocês, o modelo lagrangiano, partículas discretas e 4 vias de acoplamento, ou seja, eu tenho colisões entre as partículas. O fluido é ar, o particulado, as partículas são areia e o material do tubo é alumínio. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês o que acontece. Eu tenho injeção de partículas a 1 metro por segundo nesse local e o escoamento de ar aqui a 21,01. De onde eu tirei isso, pessoal? Do experimento, lá dos australianos. Eles forneceram isso no trabalho deles. Então eu tenho, para deixar na simulação fiel, manter todas as características geométricas, de escoamento, né, de forma, tudo o mais próximo possível para poder garantir uma boa simulação. O segundo passo é discretizar o meu domínio, ou seja, tornar todo esse domínio em pequenos cubos, porque a modelagem numérica exige isso, resolver as equações da Navier-Stokes, a fase discreta exige essa discretização do domínio. Aqui eu dou um enfoque nesse refinamento próximo à parede, porque essa modelagem de turbulência, o modelo que nós usamos, ele consegue capturar bem, mas eu tenho que ter pequenas células na parede. Ou seja, no meio do meu domínio, que vai atrapalhar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, no meio do meu domínio, com cubinhos maiores, digamos assim, né, eu consigo ter uma boa solução média. Se eu quiser ter uma solução muito boa próxima à parede, eu tenho que diminuir esses cubinhos. E aí eu tenho uma solução melhor ainda na parede. Essa é uma modelagem específica que o pessoal chama de KY, 2 camadas, tá certo? Então, por isso, dessa questão do refinamento na parede. Pra vocês terem uma ideia geral do tubo, vejam que ele já está torcido, né, conforme nós falamos. Esse é o tipo de parede proposto. Como que ele funciona? Como que ele consiste, né? Eu simplesmente crio essas ondulações em uma região e vou torcendo elas na direção do escoamento. Esse aqui é o que nós chamamos de 4 ondulações, né? 1, 2, 3, 4. E vejam que ele dá um movimento, né? Ele dá até uma característica geométrica rotativa. Uma transição suave é feita, tá, pessoal? Por que dessa transição suave? Para eu não ter descontinuidade geométrica, para eu não ter nenhuma quina aqui, porque se eu tiver quina, quando a partícula sólida chegar nessa quina, eu vou ter, obviamente, um desgaste maior.
E aí, por fim, é a curva onde nós vamos analisar os resultados. Só reforçando, né? Essa parede, esse tubo torcido, ele é colocado antes da curva, senão não faria nem sentido, né? Porque ele vai fazer com que as partículas rotacionem ao entrar por ele. E aí é todo o aparelho de fluido está sendo feito simultaneamente, tá? Só que a gente não coloca para ver, que senão fica muito complicado. Partículas vermelhas são partículas maiores, então aqui eu tenho distribuição de tamanhos. Olha que interessante. As partículas maiores, elas são mais pesadas. Então aqui eu tenho a gravidade atuando nesse sentido, tá certo? Então as maiores, elas já atingem aqui mais rapidamente. Vejam que as menores, muitas são carregadas pelo fluido, elas nem são carregadas pelo fluido, elas nem chegam a atingir a superfície inferior, elas já vão viajando junto com o fluido mesmo. Então isso é importante, porque se eu simulo apenas um tamanho de partícula, nossa equação de erosão não vai conseguir capturar isso. Mas como eu tenho vários tamanhos na distribuição e o experimento do pessoal lá da Austrália nos forneceu isso, eu alimento o meu modelo numérico com essa distribuição. E essas análises vão nos dando a garantia que está tudo sendo feito corretamente. A gravidade está atuando, né? E aí eu isolei uma partícula para saber como que era o movimento dela quando ela entrava nesse tubo torcido. Se fosse uma tubulação lisa, o que acontece? A partícula ela simplesmente ia caminhar, geralmente de maneira linear, sem nenhuma perturbação. Mas quando eu tenho essa perturbação, vejam o que acontece com o movimento da partícula. Nós temos duas visões. Ela entra, a partir do momento que ela entra, ela tem uma força e ela já começa a rotacionar nessa tubulação, tá certo? Então ela não vai linearmente dentro do tubo torcido, porque eu tenho forças agora na direção axial que tiram ela do centro. Isso aqui é para vocês terem uma ideia da quantidade de partículas. Eu nem entrei muito no detalhamento numérico, porque senão vai ficar muito longa a nossa apresentação, mas aqui é na ordem de milhões de partículas. E aí nós temos agora aquele contorno que eu falei para vocês, né, mostrei para vocês, para tubulação lisa, né, aqui para tubulação lisa. Agora eu também tenho para tubulação que nós inventamos aí essas ondulações. E agora eu tenho a capacidade de comparar e falar, não, reduziu, não reduziu, e ter um comparativo aí legal para poder mostrar. Vejam que interessante. Comparação aí, então, da profundidade de erosão. Quando eu falo untwisted pipe, é o liso, tubulação lisa aqui antes. Então, vejam que eu tenho 1,70, por exemplo. E o twisted pipe é o que tem as ondulações que nós propomos. Então, por que aqui está mais clarinho? Porque eu travei a legenda para ter uma comparação visual melhor. Então, uma está em 1,70 e aqui também. Então, vejam que 1,70 é o pico dessa aqui, lisa. E, por outro lado, se eu travar a tubulação torcida, ela fica aqui em torno de 1 e pouquinho. Ou seja, um primeiro resultado desse aqui nos deixou muito felizes, porque nós realmente reduziu o desgaste na curva. A partir daí, o que nós fazemos? Vamos comparar com curvas, fazer toda a comparação detalhada para mostrar o resultado. E eu acho que aqui até tem essa comparação. Aqui nós temos. Vejam que interessante. Vermelhinho. Isso aqui são todas simulações 4 vias, onde eu tenho colisão entre as partículas. Principalmente nos tubos ondulados, eu tenho que ter 4 vias, porque as partículas elas vão aumentar a intensidade de colisão entre elas quando passam naquela região. Então, olha que interessante. Tubulação lisa, que é o experimento que nós tínhamos acertado o pico do experimento. Coloquei 4 espirais, ou seja, a intensidade de rotação é muito maior. Olha a redução do pico. Pico agora de desgaste passou para 1 milímetro. Antes ele tinha dado, né, com o experimento real, 1,6.
Coloquei mais espirais, ou seja, eu deixei essa rotação mais suave, obviamente aumentou o pico, né, a profundidade de desgaste. Então, pessoal, quando nós temos um resultado desse, nós ficamos muito felizes, porque ele está coerente, certo? Fisicamente coerente. Ah, pode estar errado esse pico? Pode, mas eu consigo te dizer que ele com certeza vai ser menor do que se você deixar a tubulação lisa. Então, esse comparativo é um resultado aí muito bom do ponto de vista de pesquisa, tá certo? Voltando aí à nossa apresentação, deixa eu colocar aqui. Como eu disse para vocês, vocês viram no vídeo, né? Nós discretizamos, fazemos toda a malha. Esse é um processo importante para quem é dessa área. Blocos, fazer essa malha. E eu não posso ter elementos muito distorcidos. Eles têm que ser o mais bem distribuídos possíveis, porque senão as equações ficam mais complicadas de serem resolvidas, certo? Aqui são linhas de corrente. Então, eu tenho a tubulação lisa, olha como é que o fluido se comporta. Ele vai simplesmente normal e passa pela curva. Quando eu tenho 4 e 8 ondulações, eu já tenho uma perturbação do fluido antes da curva. Obviamente, essa perturbação do fluido vai inferir no movimento e na energia das partículas quando elas passam por essa região. Outras imagens para mostrar, né, como que o fluido, em 3 regiões diferentes, como que a velocidade, a magnitude da velocidade do fluido em cada uma dessas regiões, com 4 ondulações, vejam que aparecem estruturas no fluido que não tinham antes. Então isso tudo ajuda, né, a redução de energia e, consequentemente, a velocidade com que a partícula passa por esse local. E aqui é a comparação, né, que eu mostrei lá no finalzinho do vídeo para vocês. Maior desgaste na curva lisa, com 1,7 milímetros. Travei a legenda, né, nesse máximo, nós vemos que fica mais clarinho, ou seja, é menor. E aí a gente consegue ter uma ideia visual de toda a curva, como que é o desgaste em toda essa curva, para 4 ondulações e para 8 ondulações. Velocidade de impacto, tá certo? Qual é a velocidade de impacto que essas partículas atingem a parede? Que vejam que está mais intenso. Tem uma leve redução aqui nessa região, tá certo? Para ondulação com 4, um tubo com 4 ondulações. Vejo aqui também eu tenho uma redução significativa. Então, as partículas chegam com velocidade menor antes da curva. E aí aqui é todo o estudo, na verdade o primeiro gráfico que vocês viram no final do vídeo, e que são outras variáveis como ângulo de impacto, velocidade e por aí vai, que dão todo um respaldo para a gente poder falar que os resultados foram bons ou não, que nesse caso foram muito interessantes. Outra coisa legal, e já partindo aí para o final da nossa apresentação, né, é a concentração das partículas. Quando eu tenho uma tubulação lisa, né, essas partículas elas tendem a ir se concentrando no meio do tubo, que é natural, né? Ela faz uma parábola, né? As partículas fazem uma parábola e seguem até atingir a curva. Depois que atingem, onde está mais vermelha, maior concentração, elas ficam todas bagunçadas. Então aqui a tubulação lisa, elas vão concentrando mais no meio. Por isso que eu tenho um pico de erosão ali na curva. Quando eu coloco essas ondulações, olha que interessante. A concentração em azul no meio do tubo ela é muito menor. Ou seja, eu tenho forças, né, radiais que estão expulsando essas partículas do meio, elas não estão concentrando. Mesmo no 4 ondulações, quanto 8. E isso é que é a funcionalidade maior desse tubo antes da curva. Ele tira essa energia que ela tem, né, que ela ia manter ali no centro, e joga, né, as partículas mais para as paredes. E aí, essa aqui é uma linha retirada do meio da tubulação antes de chegar na curva. Então, ó, em vermelho é a tubulação lisa. A concentração só vai aumentando de partículas até, aqui seria, bater na curva, né, na parede da curva. Quando eu tenho 4 e 8 ondulações, quando eu tenho o início da tubulação ondulada, digamos assim,
As partículas, elas sentem a movimentação do fluido, tem um pico de concentração, mas depois eles vão reduzindo no centro. Ou seja, elas vão indo para a parede. Consequentemente, interações com a parede, ela reduz velocidade, reduz toda a sua energia, até chegar na parede da curva, né, com velocidade menor, consequentemente um desgaste menor. Então, pessoal, em linhas gerais, né, quais foram as conclusões desse trabalho, né, o que nós contribuímos aí na comunidade científica? Nós analisamos variações de rugosidade, né, e aqui, apesar de não ter apresentado para vocês, nós vimos que a profundidade de erosão diminui com o aumento da rugosidade das paredes. Essa tubulação e essa tubulação do lado aí, os resultados, nós publicamos também outro artigo e patenteamos, pedimos um pedido de patente. Então, foi o segundo momento da tese, né? A coisa mais interessante, uma das mais interessantes que o trabalho pôde contribuir foi esse efeito almofada. Isso não tinha sido visualizado numericamente por nenhum outro grupo de pesquisa, né? Nos casos onde eu tenho a carga mássica elevada, eu tenho que usar uma abordagem 4 vias. Então, isso aqui a gente ficou, porque nós vimos muita pesquisa sendo feita, não, mas tem uma carga alta, vamos usar, não vamos considerar colisão. Nós provamos que isso influencia, tem que considerar, apesar do custo computacional um pouco mais elevado. A modificação, né, causada pela tubulação torcida é crucial na dinâmica das partículas. Eu mostrei para vocês, quando elas entram ali, elas já não vão de uma forma mais linear. Elas passam, né, a ter perdas de energia e vão para as paredes onduladas. A tubulação com 4 ondulações reduziu aproximadamente 33% do pico de erosão. Então vejam que aí um terço, né, do pico foi reduzido. Então é uma proposta muito interessante. Infelizmente nós não tivemos e não temos ainda a condição de fazer esse experimento físico. Eu até brinco, né? Até mandei isso para os australianos e para alguns chineses também, que eles têm condição às vezes de fazer. Faz aí para a gente ver se realmente, né, tem o caminho inverso agora. Nós temos a simulação, alguém aí em alguma parte do mundo fazer o experimento físico e falar, não, realmente, ó, deu certo, diminuiu. Seria assim, como se diz, a cereja do bolo do trabalho, né? A tubulação torcida se mostra uma alternativa viável para a redução de erosão em cotovelos, como é o que os resultados aí nos mostram de maneira numérica. Contribuições desse trabalho, pessoal. Obviamente, durante todo o processo, né, quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, a gente não pode esquecer do famoso artigo, uma publicação, uma participação em projetos, né, em congressos. Então, eu apresentei esse trabalho lá na Itália, em Florença. Foi muito bom, foi um momento para conhecer pessoas, divulgar o trabalho, apresentar, né, falar para eles, nós estamos aqui no Cerrado brasileiro, nós existimos, então nós estamos fazendo coisa aí legal. Então, a gente ganhou o respeito de muitas pessoas. Infelizmente, né, muitos pesquisadores de fora, né, principalmente de países mais desenvolvidos, têm um certo receio, mas a gente vai ganhando nosso espaço, aos pouquinhos, e mostrando o nosso trabalho. Essa publicação, né, que a grosso modo simplesmente diz qual que é a importância das colisões entre partículas no desgaste para curvas. Então, é o que eu falei para vocês, capturar aquele efeito almofada. Então, essa já é uma publicação aqui, em uma revista aqui na área a mais influente, escoamentos multifásicos, e uma outra publicação já focada nas tubulações onduladas. E, de fato, nós propomos tubulações novas que ninguém nunca tinha pensado para fazer isso, né, para fazer essa redução no desgaste. Eu não coloquei aqui, mas também nós temos um pedido de patente já registrado, foi registrado na Universidade Federal de Uberlândia, está em análise, né, o processo é muito moroso, mas a gente espera que daqui a alguns anos a gente tenha um retorno aí, que tudo deu certo, certo? Bom, pessoal, é isso, né, aqui são algumas referências. Quem tiver interesse, pode me procurar, me mandar um e-mail, cardosduarte@ufcat.edu.br. Fiquem à vontade, eu posso compartilhar minha tese, minha dissertação, a gente pode marcar um horário, conversar. Se tiverem alguma dúvida pelos modelos numéricos, eu tenho todo prazer em explicar o trabalho, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida,
Pode ficar à vontade, eu falei de uma maneira bem prolongada, mas fiquem à vontade. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito, Pedro. Ah, que legal. Eu vou fazer uma pergunta antes, assim, por que chama acoplamento de 4 vias? Então, existe até um desenho, eu poderia ter colocado ele na apresentação, é porque uma via, a partícula, o fluido sente, a partícula sente o fluido. Uhum. Ou seja, a partícula ela pega ali a velocidade e acabou. Duas vias, a partícula sente o fluido e o fluido sente a partícula. Então, nas minhas equações, eu vou ter que, de Navier-Stokes, eu vou ter que acrescentar um termo fonte para falando, nessa região eu tenho uma partícula. Uhum. Então, essa é a diferença de 1 para 2. E 4 vias, eu tenho o fluido sente a partícula sente o fluido e a partícula sente a partícula. E aí surge uma dúvida, porque todo mundo fala, por que não é 3 vias? É porque são 2 partículas, uma sente a outra, seria isso? Exatamente. E aí eu fiquei com uma dúvida num dos gráficos, porque, pelo que eu entendi, parece muito mais importante, assim, a partícula sentir o fluido e a partícula sentir partícula, do que você ter essa complicação extra de você alterar o fluxo resolvido pela equação de Navier-Stokes, né? Porque quando você tem o fluido sentindo partícula, você tem que resolver a equação de Navier-Stokes de novo, com a partícula ali, né? Exatamente. Então, esse 2 vias é exatamente isso que você falou, Pedro. Quando eu tenho uma via, eu resolvo as equações de Navier-Stokes apenas uma vez, lanço a minha partícula, ela viaja ali e acabou. Eu não tenho que mexer mais nas equações de Navier-Stokes. Quando eu tenho 2 vias, eu tenho essa problemática. Eu tenho que injetei a partícula, ela alterou o local que ela passou, eu tenho que convergir meu modelo numérico do fluido novamente. Ou seja, resolver as equações de Navier-Stokes tudo de novo. Ela já tem um custo maior. E o 4 vias aí é inevitável. Eu tenho que fazer, além desse processo de resolver a equação de Navier-Stokes, eu tenho que calcular para ver se existiu colisão entre as partículas a todo instante. Eu fiquei me perguntando se você tirasse essa parte de resolver de novo a equação de Navier-Stokes, né? Sim, pegar a interação ou a perturbação que a partícula causa no fluido, você teria um resultado bom só considerando as colisões das partículas ou não? Essa é uma pergunta excelente. Inclusive foi feita até em um dos congressos. Se eu retiro essa contribuição da partícula no fluido, deixando apenas as colisões, essa curva aqui do 4 vias, ela ficaria mais ou menos aqui assim, ó, o pico. Ou seja, quando eu resolvo 4 vias, que é o caso mais real, eu tenho que resolver a contribuição da partícula no fluido. Eu tenho que fazer ele de todo jeito. Se eu não fizer, eu não estou tendo uma solução real. Então veja que esse 2 vias ele é um intermediário não tão real. O pessoal acha que simula ele para ter uma ideia entre o que é ideal e o que é real. Mas a curvinha verde, ela é irreal para nós aqui. É só mais pelo que o pessoal gosta de simular e mostrar isso nessa área de dinâmica dos fluidos. Partículas é a segunda mais importante, né? Ela só perde para o fluido empurrando a partícula. Exatamente. Então, quando eu tenho 4 vias, se eu não considerar essa troca de quantidade de movimento, eu inserir a contribuição da partícula no fluido, o meu resultado ele é irreal. Ele tem que estar acoplado com as colisões de partículas. Se não tiver, eu não vou ter um resultado real. É interessante isso, uma boa pergunta. Super legal que assim, então, quando você torce o tubo, você gera uma força assim, uma força assim, um efeito centrífugo, né? Você joga a partícula para a borda, né? Joga a partícula para a borda e aí você provoca esse efeito, aumenta esse efeito almofada, né? Exatamente. Eu jogo elas para as paredes e elas começam a se acumular na parede, proteger, inclusive, a tubulação ondulada. E ali, a velocidade que você está pegando, quando você está marcando a velocidade, é a velocidade na direção normal à superfície ou a velocidade de impacto? É velocidade de impacto. Toda ela? Toda ela.
não descarta componente. Nesse caso, como ela está girando, ela tem uma parte de rotação, essa parte de rotação contribui muito para a erosão, ela é menor, contribui menos? Essa aqui é a questão. Quando eu rotaciono, a contribuição dela é mínima. Por isso que rotacionar é uma maneira de você tirar a componente principal de velocidade e você reduz a principal e joga ela para radial. Nesse caso, o gráfico não seria melhor só olhar a componente principal? A componente principal é a normal, né? Uhum. Sim, sim. Você fala em qual gráfico? Tinha um gráfico que você mostrava a velocidade, enfim, Deixa eu ver aqui. impacto, né? Um gráfico ou uma das imagens, você mostrou o perfil de velocidade. Aqui, ó. Aqui. Isso aí é a velocidade total, o módulo da velocidade. Isso, é o módulo da velocidade em cada superfície da minha célula. Então, nesse caso, não era melhor só a velocidade normal? Não seria mais informativo? Aqui poderia ser interessante, viu, Petros? O problema é que ele é tridimensional. Então, se eu pegasse a normal aqui em cada uma dessas regiões, por exemplo, aqui, a normal possivelmente daria próximo de zero, você concorda? Não, tô falando assim, né? Você tem a superfície aqui, normal aqui assim, né? Seria o caso radial, a velocidade radial. Ah, sim, sim. Entendi. É isso. Poderia ser. Esse é o principal componente da velocidade para erosão, ou não? O que acontece? Quando eu tenho uma superfície, né, nesse caso a célula, como é discreto, naquele ponto dela eu tenho que pegar a velocidade principal global. Então, se ela tiver, dependendo do ângulo que ela tiver, é a normal. Eu tenho que capturar ela. Não me importa componente. Independente do componente, aqui eu estou tendo a normal em cada uma das células. Então, é com essa velocidade que eu alimento o modelo de erosão. Mesma coisa com o ângulo de impacto, né? Porque para o seu, eu achei que assim, a componente de rotação, como ela deve ter pouco efeito para rotação, você marcar o fluxo te enganaria um pouco. Como assim? Impressão minha. Porque você tem essa componente radial, você tem essa componente de rotação e essa componente na direção do fluxo, o fluxo normal. Aí eu achei que a componente que importava mesmo para erosão fosse esse componente radial. Não, é a normal, sempre. A normal, você fala em... Ou seja, a global, a que está atingindo, por exemplo, eu tenho uma parede assim, eu tenho um quadradinho, né, digamos. A partícula atingiu nessa parede, independente, é a velocidade local pontual dela. Não é a componente em x, em y, é a velocidade com que ela realmente atinge a célula. Então, assim, eu não divido em componentes radiais nada, justamente para não acrescentar esses, digamos, camuflar, né? Porque a radial pode ser muito menor se eu pegar ela e o contorno ia ser praticamente zero. Tá. Eu vou abrir para os meninos perguntarem, então. Muito da conversa, Carlos. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, perguntas? Opa, tudo bom, professor? Tudo bom, professor Carlos? Tudo bom, Petros? De joia. Aqui é Danilo. Sim, eu fiquei... Quando eu vi a apresentação, eu pensei que... Enfim, é uma área que eu não entendo muito, vou ser bem sincero, porque a dinâmica dos fluidos, eu vi um resquício disso na minha faculdade, porque a minha formação é engenharia civil, né? Então, só um pouquinho ali na parte, arranhando, na verdade, a dinâmica dos fluidos ali, com tubulações, né, turbulentas, enfim, nem lembro muito, que faz muitos anos que eu fiz a faculdade. Mas eu fiquei, quando você falou a questão da parte computacional, né, principalmente aquele artigo que você encontrou na Austrália, que foi o grande achado, assim, na parte de referência bibliográfica, né? E eu vejo muito isso, né, na minha pesquisa, porque eu estou trabalhando com
com mecânica do dano e da fratura, com meta-elementos finitos e tudo mais, e com abordagem multi-escala. Só que a abordagem multi-escala, para complicar um pouquinho mais, os parâmetros são quase inexistentes, assim. Como eu estou trabalhando com as escalas minúsculas, né, ninguém fez um experimento, pegou uma peça de frágil de 1 milímetro por 1 milímetro, né? Não dá para fazer, nem sensor nenhum consegue capturar os valores, né? E ainda mais é compósito, né? Complica um pouquinho mais. Mas eu fiquei assim, mais uma pergunta assim, na questão de como seria o trabalho se você não tivesse encontrado esse artigo, esse trabalho que norteou, né, sua pesquisa. Seria para qual lado, assim, só para até para mim também, alguns dados eu tô tendo até dificuldade de encontrar, tá saindo, mas nossa, é difícil. Boa pergunta, viu, Danilo? Isso é um questionamento que a gente tem e a gente fica naquela coisa, nossa, mas eu vou simular o complexo, mas eu não tenho nem próximo do que eu vou simular. No meu caso, como você disse, se eu não tivesse encontrado esse pessoal da Austrália com essa tubulação, o meu limitante ia ser comparar as velocidades que eu mostrei para vocês. Sim. Aqui, ó. Esse é o mais próximo, porque eu tenho garantia que a velocidade das partículas estão ok, a distribuição de diâmetros está ok. Aí o próximo passo seria, obviamente, detalhando isso no seu documento, falando, houve uma pesquisa detalhada, aprofundada, e ninguém ainda fez nada nem próximo disso, então nós vamos partir dessa comparação. E isso é bem natural, viu, Danilo? Não precisa ficar com vergonha disso, mas pesquise com muito cuidado, porque geralmente você vai mandar um artigo e você chega e fala uma coisa dessa, é muito forte, você fala, isso ninguém fez. E se a pessoa, o revisor, for bem da área entender, fala, não, fulano fez. Aí, tipo assim, ele já te joga um balde de água fria. Então, antes de garantir que não existe nada, pesquisa. Eu ficava 2, 3 semanas sentado na cadeira, pesquisando em todas as línguas possíveis para tentar achar algo. Porque é muito forte você virar e falar, ninguém nunca fez. Você tem que ter certeza disso. Então, vá nos principais grupos de pesquisa da sua área, que sempre tem um ou outro que já são ali carro-chefe, você vai ver bastante em publicações, esses aqui estão sempre nas publicações dessa área. Procurem esses grupos e, a partir deles, vai daqui e dali, ver se não tem mesmo. Se não tem, utilize como referência o mais perto possível. Se você está mexendo, por exemplo, com compósitos ou coisas minúsculas, não tem, vai mexer com o normal e faz uma comparação com o normal e tamanho macroscópico aí, que seja. Pronto. É o que nós temos. Fazer alguma coisa parecida. Mas nunca deixe sem ter uma comparação. A visibilidade para qualquer revisor, quando tem uma comparação, por mínimo que seja, que você entende do processo de simulação e consegue provar que para aquela situação o seu é bom. Então você vai fazer uma extensão, uma extrapolação para algo que não existe ainda. Então os revisores dessas áreas entendem isso perfeitamente. Isso é muito praticado, muita gente faz. Mas você tem que ter certeza que não tem por aí, porque senão acaba passando vergonha. O revisor ainda te manda o artigo. Não, mas tem sim. Não, perfeito. É só para saber até onde é essa pesquisa, assim, só para passar para isso. Até você já deve estar bem orientado nisso, mas nós temos várias bases aí, né? Direct. Vai lá, pesquisa com palavra-chave. Às vezes, uma palavrinha que você está usando em inglês, outros grupos usam uma diferente, então tem que ficar atento a isso também, que às vezes nessa palavrinha diferente você encontra um experimento. É um trabalhinho de formiguinha e tem que ter paciência. Vários dias aí pesquisando. Eu vou até compartilhar um caso aqui que aconteceu com a minha pesquisa, né, que eu estava desenvolvendo, né, uma formulação nova, né, para estudar dano e tudo mais. E tava indo tudo bonitinho, tava tudo ótimo, até serve pro pessoal que tá chegando aí, né, no doutorado, né? Tava indo tudo ótimo, tudo maravilhoso, assim, a resposta estava perfeita, tava bonito, já tava escrevendo um artigo, aí já, sabe aquela, dá uma última checada no banco de dados? Eu dei uma checada e apareceu um artigo exatamente com a mesma formulação que eu tinha escrito. Assim, até as variáveis iguais, eu falei, não,
É por isso Exatamente. a gente não pode menosprezar, e Uhum. desculpa o uso da palavra, eu sei que é chato, revisão bibliográfica. Uhum. Uma revisão É. bem feita te poupa de uma dor de cabeça como essa aí que você teve, é enorme. Porque pensa, já está com o trabalho caminhado, redigido, já está ali, aí na última hora você encontra e fala, poxa, tem um cara que já fez. Uhum. Isso é um balde Foi de um água balde de fria água fria. mesmo. Foi. Não, assim, eu consegui contornar, eu vou usar o artigo dele para outras coisas, né? Enfim, mas Uhum. vou complementar, na verdade, consegui. Mas foi chato, foi assim, poxa, você encontrar Mas o isso artigo lá acontece. 2021 bonitinho lá escrito lá, falando, E principalmente no doutorado, que nós temos um tempo aí, né? Fiz a revisão bibliográfica no primeiro ano. Não pare. Direto, dá uma pesquisada de novo. No segundo ano, pesquisa novamente. Porque hoje as coisas saem muito rápido. E tem muito chinesinho publicando muita coisa muito rápido. tem. Então você chega lá no seu Era terceiro chinês. ano, tô guardando esse artigo. Chegou lá um chinesinho, já passou na frente. Tem que É exatamente, um chinês, ficar nome Xu. esperto. Não, obrigado, professor. Só para saber mesmo, né? Contribuições. Mais perguntas, gente? Professor, eu tenho, professor Carlos, os parabéns pela apresentação. Obrigado. A minha pergunta eu sou professor de mineração, mas a minha, vamos dizer assim, minha formação, tanto técnica como de graduação, foi na área metal-mecânica. Nós sabemos que numa tubulação lisa, o senhor até mostrou no gráfico aí, as partículas, né, no seu caso, se eu não me engano, é um fluido, era o ar, né, como o trabalho lá da Austrália, não é isso? Uhum. Mas na área de mineração, a gente usa fluido, água, na verdade uma polpa, né, onde o percentual de sólido é no máximo 40% para que haja uma fluidez considerável desse material. Uhum. A tubulação lisa, aquelas partículas que entram em contato com as paredes internas, logicamente, da tubulação, ela tem a sua velocidade terminal tendendo a zero. Tá? Sim. Aquelas mais centrais, a sua velocidade terminal é constante. Tá? Uhum. Pelo que a gente viu nas imagens, né, a gente fica claro que vamos dizer assim, na parte frontal da curva, né, onde ocorrem os maiores impactos. Tá? Quando faz essa torção na tubulação, né, não vai causar, vamos dizer assim, uma diminuição na velocidade terminal dessas partículas mais, vamos dizer assim, mais distantes das paredes, porque o que é que ocorre? Pode ser, eu não sei, tá? Eu acho que teria que fazer até um estudo para isso, que aquelas partículas de tamanhos maiores, tá? De tamanhos maiores, vamos lá, 2 milímetros seria o tamanho de uma partícula de areia, né? Uhum. Elas teriam uma velocidade terminal menor. Provavelmente seria que sedimentaria mais rápido. Aquelas partículas na casa dos micros, ela praticamente ficaria suspensa nessa água, né? No nosso caso aqui, e seguiria o seu fluxo normal. Essa torção não poderia causar um acúmulo, vamos dizer assim, de partículas maiores no final da torção, levando-se em consideração, logicamente, o sentido do fluxo. Tá? E com isso, a utilização ou a necessidade, seria a palavra correta, de um aumento na velocidade desse fluido? Antônio, né? Isso, tá. Antônio, excelente análise e tudo que você disse e mencionou está na minha tese. Essa questão das partículas, e eu não coloquei para não prolongar demais, nós temos uma distribuição de diâmetros. Então, quando as menores entram no tubo torcido, elas são mais suscetíveis a alterar a direção delas, porque elas são mais leves, pouca inércia, serem jogadas para a parede. As menores não. As menores, elas levam um tempo
até sentir essa força radial, né, do fluido rotacionando e irem para as paredes. Então, o que acontece? E eu tenho até um gráfico na tese de distribuição de tamanhos. As maiores, elas tendem a continuar no centro, só que vão diminuindo a energia, e as menores, mais rapidamente, elas já saem para as paredes da tubulação torcida. E isso, como até o professor Petros disse, isso é interessante, porque eu começo a ter a proteção agora nas paredes da tubulação torcida. Então, quando uma maior chega, eu já tenho as menores protegendo ela ali naquela torção. Então, nós fizemos essa análise também. Outro ponto que possivelmente pode surgir como uma outra dúvida sua, mas e o desgaste na tubulação torcida? Eu posso ter um desgaste maior nela. Nós fizemos uma análise também. Vimos que quando eu tiro essa energia da partícula e jogo ela para a parede, eu jogo ela com uma velocidade muito pequena. Então, o desgaste da tubulação torcida, ele é muito inferior em relação ao desgaste que a gente vai ter lá na curva, tá certo? Não sei se eu consegui responder bem a sua questão, mas é isso, exatamente esse processo que acontece, viu, Antônio? Da distribuição de partículas. Foi totalmente assertivo. Não, tudo bem, é exatamente isso, professor. Muito obrigado, tá? Nada. Eu só queria fazer mais uma pergunta, se for possível, tá? Vontade. Eu estou notando aqui que o Tini já está indicando que só faltam 5 minutos restantes na reunião, né? Mas é rápido. Não tem problema não. Quando a gente, pela primeira imagem que o senhor mostrou, né, nós vimos tubulações cortadas e vimos que até na parte lisa, que não era a curvatura, né, a parte plana, vamos dizer assim, do tubo, nós temos ondulações, logicamente causadas pelas partículas, né? O desgaste na parte, vamos dizer, que não há curva, na parte lisa, na parte plana, ela tem o mesmo percentual que na parte curva, porque nós sabemos que a parte curva ela tem vamos dizer assim, esse maior impacto, porque é onde a partícula vem no fluido em uma determinada velocidade, e a física é bem clara, né? Se você tem um movimento, você só vai mudar aquele movimento se você atingir alguma coisa, né? Uhum. Por isso que ocorre o desgaste na curva. Mas e o desgaste na tubulação? Porque, como nós sabemos, como eu falei anteriormente, as partículas, né, maiores, ela vem do fluido, mas ela cai. Cai, logicamente, que eu estou falando, tá, no tubo liso, não no torcido, tubo liso. Essa tubulação, ela sofre o impacto dessas partículas maiores. O desgaste, né, devido ao comprimento, devido ao tamanho do tubo, ele é igual ou é menor do que na curva? Ou maior? Ele é menor. Aqui eu tenho a tubulação que está torcida, mas vamos pensar que ela fosse, que é a lisa, né, normal. O que acontece aqui, a nossa gravidade, essa tubulação está na vertical, então a gravidade é o contrário de y. Como está ao contrário, eu vou ter uma distribuição quase que homogênea. Então eu vou ter partículas maiores, né, presas em uma região e as menores em outra. O que acontece? O que comanda o desgaste, você falou que é da área de metalúrgica, é a combinação básica entre duas coisas. O tamanho da partícula ele é importante, mas a velocidade e o ângulo com que ela bate é o que manda para desgastar. Então, nessa região da curva, quando a partícula bate aqui, geralmente ela está com um ângulo entre 60 e 40 graus, a uma alta velocidade. Quando ela está na tubulação lisa, por exemplo, vamos pensar que nessa região ela está viajando aqui subindo, ela bate com um ângulo muito pequeno, mas ela pode bater com uma velocidade alta. O problema é que ela tem um movimento basicamente de deslize, ela bate e já continua. Ela não tem um impacto a alto ângulo.
Quando eu tenho impactos a alto ângulos, né, tem as faixas para materiais dúteis, eu tenho muito mais remoção de material. Então, por mais que, pensando na curva lisa, né, o desgaste que eu vou ter na curva lisa, ele é infinitamente menor do que o desgaste que tem aqui na curva no cotovelo. Na tubulação lisa, ele é infinitamente menor do que aqui no cotovelo. E nós estudamos também, mostramos que quando eu faço essa ondulação, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a componente principal da velocidade da partícula e transportando para a radial. Só que isso não é feito de maneira imediata. Eu não tiro a componente para cá e já jogo a partícula direto. Ela leva um tempo até se acomodar. Então, ela entra aqui retinho e a força de rotação do fluido tende a jogá-la para a parede. Só que a velocidade com que ela atinge a parede é muito baixa. Então, ela vem com velocidade muito baixa na parede. Então, o desgaste também nessa tubulação torcida, ele é, não vou dizer infinitamente, mas ele é bem menor do que o desgaste que a gente vai ter aqui na curva. Então eu imagino que eu posso estar enganado, lógico, que seria quase que micros golpes de Ariete nessa curva, não é isso? Isso. Porque o golpe de Ariete é uma pancada, vamos dizer assim, bruta de um fluido, seja de ar líquido, nessa curva. Nesse caso aí, seria esses pequenas partículas atingindo uma determinada velocidade, várias vezes numa quantidade excessiva. Professor, muito obrigado pela explicação e mais uma vez, excelente trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Carlos, te agradecer mais uma vez. Espero que a gente não tenha sido muito bobo nas perguntas e espero que a gente possa te ter aqui outras vezes. Não, de maneira nenhuma. Fiquei muito feliz, perguntas muito boas mesmo, tá? E eu que agradeço pela disponibilidade, por poder falar um pouquinho. Quando é de um assunto que a gente gosta, a gente fala horas e horas e não cansa, né? De verdade. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de novo. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.